Glória a Deus, queridos. Quero compartilhar uma palavra com você. Eu acho que eu não vou conseguir concluí-la hoje, mas vamos tentar, vamos até onde der. Mas é uma palavra que Deus tem me incomodado há algum tempo, já preguei ela em alguns lugares, e é algo que tem me incomodado. Quando você começa a perceber o amor de Deus e o mover do Espírito Santo, e a nossa mente começa a ser transformada, nós passamos a ver o mundo de um outro modo. E nós precisamos começar a ver Deus de uma outra maneira também. Nós precisamos olhar um Deus que é um Deus que tem propósito para as nossas vidas. Amém? Diga propósito. O Deus de propósito, Ele não criou nada em vão. Todas as coisas têm um propósito. E quando Deus cria a família com propósito. Deus cria o homem com propósito, Deus cria as coisas para um determinado propósito. Agora, quando nós nos perdemos no conceito, quando nós nos perdemos na correria da vida, nós também perdemos o propósito. E essa noite eu quero compartilhar com você sobre o propósito profético na sua família. O propósito profético que há para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. O que Deus pré-ordenou de antemão, através da sua vida, para a sua geração. Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe no telão. No telão não, na tela, não é tão grande assim. Amém, receba. Nós precisamos de mais um aqui, ó. Acho que essa semana vamos tentar conquistar mais um aí. Gênesis 6. Vamos ler juntos esse texto. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, havia néfilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Querido, um texto no mínimo difícil de nós trabalharmos em cima dele, conversarmos. Muitos teólogos evitam esse texto, muitos pastores evitam falar sobre isso. Porque no mínimo é difícil de interpretar esse texto. Agora, eu não quero trabalhar aqui numa linha teológica e nem ter a pretensão de te dar uma aula e esgotar todo esse texto. Mas eu quero trazer um princípio para a sua vida, para a sua casa, para os seus dias, a respeito do que Deus pode ou está falando sobre esse contexto. Agora, esse texto ele está envolto num contexto. E qual é o contexto? Se nós pegarmos capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, conta-nos a história da criação. Como Deus criou no primeiro dia, o que Deus criou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. É interessante que a Bíblia ela não se atenta a dizer como Deus criou, mas ela diz que Deus fez, e isso basta. O evolucionismo, ele afronta o criacionismo, porque ele pega essas coisas que a Bíblia não diz e começa a especular. Agora, eu entendo, e para mim é suficiente saber, que o que a Bíblia diz é que Deus fez. E Deus fez todas as coisas. E Deus criou cada parte, cada partícula, cada átomo, cada poeira. Deus criou tudo. Cada animal, cada coisa que você vê, veio da vontade de Deus e Ele o criou. Como Ele fez? Eu não sei. Quanto tempo Ele levou para fazer? Eu também não sei. Mas eu só sei que o meu Deus é um Deus criador e que criou todas as coisas. Amém? Eu e você não somos frutos de uma evolução. Eu e você não somos frutos de uma explosão, de um acaso, de um acidente cataclísmico. Nós somos fruto de um planejamento do Deus poderoso que te ama e que nos quer bem.
Amém? Você crê comigo assim também? Então, capítulo 1 e capítulo 2 conta que Deus fez. E quanto tempo e como ele fez, ela não diz. No capítulo 3, nós já vemos a Bíblia nos contando que tudo que Deus fez agora passou a ser influenciado e contaminado pela ação pecaminosa do homem. Então, no capítulo 3 de Gênesis, tem o pecado entrando na humanidade, a queda de Adão, como Adão foi seduzido junto com Eva pela influência maligna, como que eles deixaram que a concupiscência os conduzisse para o mal. No capítulo 4 do livro de Gênesis, nós encontramos o início da família. E toda a evolução do pecado influenciando a família. Então Adão e Eva agora começam a constituir família. Começam a multiplicar de acordo com a palavra de Deus. E nós vemos a violência entrando dentro da família de Adão. Querido, interessante, abrindo um parênteses, que a violência, ela precede a todo outro tipo de pecado na Bíblia. A violência, ela chegou primeiro de todas as coisas. O mal se manifestou, em primeiro lugar, através da violência. Quando Caim e Abel tem aquele atrito e Caim mata Abel, ali é uma obra de violência muito forte. E a violência passa a ter uma caminhada acelerada sobre a terra. Então nós encontramos um fio vermelho de violência nascendo já no capítulo 4 e avançando em toda a história. Até nos dias de hoje. No capítulo 5, nós encontramos dentro de Gênesis a história mostrando, o livro narrando a expansão e a explosão demográfica sobre a terra. Porque Deus tinha dado uma unção para Adão e Eva de encher e multiplicar a terra. E agora nós vemos a terra cheia de gente. Nós vemos as famílias se espalhando sobre a terra, nós vemos a terra cheia de pessoas, e nós vemos Adão e Eva cumprindo com o propósito de multiplicar. O pecado tirou a santidade do homem, o pecado tirou a sabedoria e a intimidade, o pecado tirou o relacionamento desse homem com Deus, mas não roubou o propósito e o potencial de multiplicação. Quando você vê no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 3, não sei se tem no telão, capítulo 5, versículo 3, diz assim: aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, diga, à sua semelhança, conforme a sua imagem, diga, a sua imagem. Interessante que quando Deus criou Adão e Eva, Adão principalmente, a Bíblia diz que Deus o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, ok? Mas agora no capítulo 5, com o propósito de multiplicação acontecendo, e as nações e as famílias se expandindo sobre a face da terra, a Bíblia diz que Adão, ele começa a repetir aquilo que Deus fez com ele. Então ele começa a criar conforme a sua imagem. A imagem de quem? A imagem de Adão, conforme a sua semelhança. Então começa a vir homens de acordo com Adão, de acordo com Eva. E como estava Adão e Eva nesse período? Estavam debaixo de pecado. Então até o capítulo 5, nós vemos todo esse contexto. No capítulo 6, ele começa dizendo que os homens começaram a multiplicar-se. Pode pôr lá capítulo 6, versículo 1. E lhes nasceram filhos. Então os homens começam a se expandir. Agora, interessante que nessa expansão e nesse crescimento, nós vemos um pequeno detalhe, interessante detalhe. No capítulo 6 de Gênesis, começa a ver uma particularidade, um comentário particular, um comentário curioso e importantíssimo para nós entendermos sobre o propósito. A Bíblia diz que tem dois tipos de criação aqui acontecendo, dois tipos de vida existindo sobre a terra, influenciando e caminhando na atmosfera. Ele diz que um é o filho dos homens, as filhas dos homens, e o outro ele chama de os filhos de Deus. Nós encontramos o texto falando sobre filhas dos homens e filhos de Deus. O que é isso? O que quer dizer esse texto? Que confuso é esse texto? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Então nós vemos dois tipos de existência aqui. Filhos de Deus e nós vemos as filhas dos homens. Qual a diferença? Quem é quem? Querido, eu já estudando um pouquinho
ouvindo alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia falando sobre esse texto, nós encontramos uma diferença muito grande entre um e outro. Quem são os filhos de Deus? A palavra filhos de Deus, nas versões mais completas, ela se refere a Néfilins. Diga, Néfilins. Quem são os Néfilins? Néfilins são anjos, se refere a anjos. Anjos que Néfilim significa chamado filhos de Deus. Quando você encontra no livro de Jó, tanto capítulo 1 quanto capítulo 2, a narrativa do livro de Jó diz que houve uma reunião no céu. Deus convocou uma reunião no céu. E os filhos de Deus vieram para essa reunião no céu. E juntamente no meio dos filhos de Deus, Jó diz que estava lá no meio deles Satanás. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos. Anjos. Agora, filhos de Deus aqui, Néfilins, que traz menção e a ideia a filhos de Deus, não é filho no sentido somente, como nós entendemos, de gestação, biologicamente falando. Mas filho no sentido de criação. Você já ouviu a expressão de uma pessoa que cria e diz, isso aqui é meu filho, eu que criei, é minha criação, é minha autoria? Filho. Eu sou pai dessa belezinha aqui, né? Que criou, que inventou, que projetou. Essa é a ideia de Néfilins. Filho no sentido de criado. Que Deus criou esse ser chamado anjo. Anjo. Agora, filho de Deus, a palavra Néfilins, ela também faz menção a um tipo de anjo, mas não referindo aos anjos, como nós temos em algumas outras expressões na Bíblia, se mencionando a anjo, que é ângelos, ou mensageiro, que faz menção a ações angelicais de anjos de Deus visitando os homens. Mas Néfilins é uma expressão de anjos, aqueles que foram caídos, aqueles que foram expulsos do céu. Então aqui, filhos de Deus, Néfilins, podemos entender que está falando de demônios. Demônios. E as filhas dos homens, no sentido de a criação dos homens se expandindo também. Mas queridos, por que é curioso esse texto? Porque de uma certa forma, curiosa, e eu não sei se nós conseguimos explicar isso nessa vida, mas de uma certa forma, anjos cobiçaram as mulheres e tiveram um tipo de relação com essas mulheres, e que essas mulheres engravidaram. Aqui está o texto dizendo isso. Os filhos de Deus viram a formosura das filhas dos homens, desejaram aquelas que eles mais se agradaram, escolheram as mulheres, não foram qualquer uma, coabitaram com elas, e essas lhe deram filhos, e nasceu um tipo de gente. Pastor, mas isso é possível? Anjo ter relação sexual, anjo ter contato com homem, é possível? Queridos, quando você olha o movimento que acontece no satanismo, para o satanismo, isso é comum, isso acontece. É verdade. Agora, quando você olha a Bíblia, quando você entende, começa a estudar a Bíblia, por exemplo, no livro de Gênesis, quando o anjo de Deus passa pela casa de Abraão, aqueles 3 anjos, eles anunciam a gravidez de Sara, e eles estão passando só pela casa de Abraão. Eles não foram à casa de Abraão. Eles estavam de passagem porque o destino deles era Sodoma. E aqueles anjos foram visitar Sodoma para destruir Sodoma. E a Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, que quando esses anjos chegaram na casa de Ló, Ló hospedou aqueles anjos, os homens de Sodoma souberam que os anjos estavam lá, avançaram contra a casa de Ló, queriam arrombar as portas, porque eles queriam os anjos. E o texto é bem claro. Por que eles queriam os anjos? Porque eles queriam ter relação com os anjos. Então era comum. Era uma cultura. Estava acontecendo. Era uma ação comum.
Por que estava tão comum? Porque o texto diz que a terra estava cheia de maldade, a terra estava cheia de violência, a terra estava contaminada, havia maldição, havia o mal. A maldade se multiplicou, a maldade se avançou. Deixa eu abrir um parênteses com você aqui. A Bíblia nos diz, ou estudando a Bíblia de uma forma temática, você encontra que há 3 tipos de criação inteligente no mundo, no universo, visível ou invisível. Diga 3 tipos de criação. A primeira delas é Deus. Deus. Deus é o incriado, ele que é o criador, ok? Mas ele é o topo da cadeia, ele é Deus. A Bíblia diz que quem criou Deus? Não, ele é, antes de tudo. Ele é o que era, que é e que sempre será. Ele é o criador, ele é o responsável por tudo. Ele é o gestor de todas as coisas. A Bíblia diz que o universo está na palma da sua mão. Então o primeiro é Deus. Depois nós encontramos um segundo tipo de inteligente de criação, o homem. Que Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Está lá o homem, com potencial, com autoridade, capacidade de administrar a terra, capacidade de sujeitar todas as coisas, capacidade de governo, capacidade de multiplicação, capacidade de domínio, extraordinário potencial que Deus colocou no homem, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O terceiro tipo de criação, nós vamos encontrar o anjo. Anjo. Um ser diferente do homem, mas criado pelo mesmo Criador, Deus. O anjo é um terceiro tipo de criação inteligente. E queridos, e nessa ordem, primeiro Deus, segundo o homem, terceiro o anjo. E é nessa ordem. Deus em primeiro lugar, na cadeia, no fluxo de autoridade. Segundo lugar, o anjo, o homem. Em terceiro lugar, o anjo. O homem, nós, eu e você, criatura, nós estamos acima no poder e na autoridade do que os anjos. O homem tem mais autoridade do que o anjo. Como assim? Deixa eu te explicar. O homem, quando Deus o criou, Deus fez o homem ter autoridade em todo o tempo. Em todo o tempo o homem tem autoridade. Deus deu autoridade para esse homem para governar, para sujeitar, para ir e vir. E ele não precisa que ninguém delegue ele a fazer nada. Ele faz, ele é independente. Então se ele quer fazer, ele faz. Se ele quer ir, ele vai. O que ele quer, ele faz. Ele tem o livre arbítrio, ele tem essa liberdade de expressão dada por Deus, e isso lhe coloca com autoridade sobre a terra. Diferente do anjo. O anjo, ele só tem autoridade quando lhe é delegada. Por exemplo, um anjo só faz ou só se move se Deus ou o homem o determinar, ordenar ou delegar autoridade para ele. Então estava lá Daniel numa batalha espiritual, numa guerra espiritual contra o príncipe da Pérsia. Deus chama o anjo e diz: anjo, ele diz: sim, Senhor, pois não. Vai até a terra, ajuda Daniel na batalha, vença o príncipe da Pérsia, cumpra com o teu propósito e depois volte. O anjo: sim, Senhor. O anjo vem, entra na batalha de Daniel, vence a guerra em favor de Daniel e agora ele volta para o seu posto, esperando uma segunda ordem. Porque ele não tem autonomia. O anjo, ele não age sem que tenha uma ordem a seu respeito. A Bíblia diz: dará ordem aos anjos a seu respeito. Maria estava lá. Deus disse para o anjo: anjo, vai até Maria, visita ela, anuncia que ela vai engravidar, coloque a minha semente no útero dela e declare que o nome do filho que virá será Jesus, o Salvador. Sim, Senhor. O anjo vem, visita Maria, fala, toca Maria, volta esperando uma nova ordem. Porque o anjo, ele não age sem que tenha autoridade. Diferente do homem, que tem toda a liberdade, faz o que quer. O que você quer, você faz.
Muitas vezes nós fazemos coisas que nem Deus quer e nós podemos fazer, porque nós somos feitos livres. Diga, eu sou livre. Amém? O anjo não é livre. Então, o homem, queridos, está acima dos anjos. Agora, detalhe: Satanás, ele não é um quarto tipo de criação. Satanás está no nível do terceiro tipo de criação. Satanás é um anjo. Algumas pessoas dizem, Satanás, né? Como se fosse a obra-prima da criação do mal. Não, Satanás é o terceiro escalão. Ele é um anjo caído. Ele não é um quarto tipo de vida inteligente. Ele está na escala do terceiro nível. E se Satanás é um anjo, e por sinal, caído, querido, você está acima dele. Amém? Você entendeu? Deus colocou o homem acima dos anjos. E Satanás, ele não está somente abaixo de você, mas ele está debaixo dos seus pés. Aleluia! Querido, essa é a cadeia. Agora, pastor, você está falando que o anjo tem menos autoridade do que o homem, mas por que nós vemos os demônios fazendo tanta coisa? O mal se alastrando, as pessoas sendo sujeitas aos demônios. Não está real. O Satanás e os demônios parecem ter mais autoridade do que os homens. Ouçam, os demônios e os anjos, talvez eles tenham uma capacidade maior do que a minha, do que a tua. Por exemplo, um anjo, ele pode atravessar uma parede como essa. Ok? Você já tentou atravessar uma parede como essa? Não, você está aqui ainda, né? Você não tentou. Senão você tinha morrido. Agora, um anjo, ele pode estar aqui e de repente ele pode desaparecer e aparecer em outro lugar. O ser humano não tem essa capacidade. Mas isso não tem a ver com autoridade. Isso tem a ver com poder e uma capacidade diferente do homem. Agora, por que os demônios? Por que as pessoas são tão dominadas por demônios? Porque o anjo, ele só faz aquilo que os homens mandam ele fazer ou que Deus manda ele fazer. Isso chama-se legalidade, delegar autoridade. Então, as pessoas, elas estão sendo oprimidas por demônios. As cidades e as nações estão sendo escravizadas por demônios, porque uma autoridade é dada a esses demônios para agir. Quando eu dou uma autoridade para um demônio agir, eu dou direito legal para ele ter autoridade sobre a minha vida. E aí ele começa a me governar. Você quer um exemplo? Vamos imaginar, quem aqui tem Ministério de Libertação? Deixa eu ver. Levante a mão aqui, ó. Olha aí, nós estamos precisando de gente trabalhando na libertação aí, tá? Tem poucos. Mas quem que já expulsou um demônio? Fala, Deus o livre, está amarrado em nome de Jesus. Tem gente que tem medo de demônio, né? Agora vamos imaginar que chegou aqui uma pessoa, veio para a igreja, e essa pessoa veio que cheia de demônio. No mínimo, uns 2.000 demônios estavam no couro dela, né? A Bíblia diz que Jesus se deparou com um caso como esse, né? O endemoniado de Gadara, aquele jovem, tinha pelo menos 2.000 demônios, porque haviam 2.000 porcos, os demônios saíram dele e entraram. Se cada demônio ocupou o espaço de um porco, 2.000. Né? Se alguém ficou brigando, ficou sem porco, né? Não tinha acordo entre eles, ficaram sem o porco. Então, no mínimo, tinha 2.000 demônios naquele garoto. Vamos imaginar que repetiu a história e vem uma pessoa com o teu grupo familiar e ele tem 2.000 demônios. Ah, Jesus amado. Eu não sei se você já expulsou demônio, mas tem demônio, querido, que é demônio cachorrinho. Não sei nem por que ele existe. Você só olha para ele e já sai gritando. Tem demônio que é mais difícil, é mais encardido, temor. Você fala, sai, ele não sai. Né? Sai sim, não saio. Né? E ali fica, sai, não sai. E, querido, expulsar demônio de uma pessoa, às vezes leva tempo, principalmente quando tem uma casta como nesse nível. Vamos imaginar que levou uns 3 meses para libertar essa pessoa. O Ministério da Libertação, o grupo familiar já perdeu uns 10 quilos de tanto jejum, estão com com olheira, né? De tanta vigília de oração e fulano está liberto. Está liberto. Os demônios foram expulsos, as maldições foram quebradas. Agora, o homem, ele tem mais autoridades do que os demônios. Essa pessoa que levou pelo menos 3 meses para ser liberta de todos os males, ela sai pela porta da igreja, vira a esquina, e ela tem autoridade para determinar
que todos aqueles demônios voltem para ela em questão de segundos. Porque ela tem autoridade. Está entendendo? Você quer mudar a história de uma pessoa? Você quer mudar uma história de uma família? Você quer mudar uma história de uma cidade? Você tem que mostrar para eles, nós temos que ensinar a eles, nós temos que mudar a nossa mentalidade, entendendo o seguinte: eu tenho autoridade sobre os demônios. Porque se eu mandar ele saem em nome de Jesus. Se eu colocar na mente das famílias que o que dá legalidade para os demônios é o pecado, é a vida fora dos padrões da palavra de Deus, e se nós alinharmos as nossas vidas nos valores da palavra de Deus, os demônios saem. Eles não têm mais legalidade. Eles não têm mais oportunidade nem campo para ação. O problema é que nós queremos expulsar os demônios da nossa casa, os demônios da nossa família, somente declarando para que eles saiam. E não mudamos a mentalidade no sentido de autoridade, entender que eles só estão lá porque alguém está dando autoridade para eles estar. Porque eles não estão lá por livre e espontânea vontade. Eles só foram lá porque alguém delegou para ele estar lá. Quantos estão entendendo? Querido, a Bíblia diz que nesses dias a terra estava endemoniada. A terra estava cheia de violência, os demônios estavam tocando as mulheres estavam deixando os demônios invadirem, as famílias estavam totalmente tomadas por violência, por uma cultura endemoniada, e Deus disse: isso não é bom, isso não pode continuar. E Deus decide destruir a terra, Deus decide dar um fim nessa questão, e temos a sentença do dilúvio. Agora entendam, queridos, andar com Deus e o nosso entendimento de pecado, nós precisamos dar um passo adentro. Nós precisamos dar um passo além. Diga assim: eu preciso dar uma caminhada. A igreja ela precisa avançar no seu conceito e na revelação. Porque em relação a pecado, eu vou falar umas coisas aqui, querido, depois você engole, tá? Depois você digere ela aí, você tem o ano inteiro para digerir essa palavra aqui. Certo? Vamos lá. O pecado, ele não mexe com Deus. Deus não deixa de ser Deus só porque eu e você pecamos. Deus não fica mais triste ou mais alegre de acordo com a intensidade do pecado que você comete. O pecado não mexe o céu, o pecado não abala o trono de Deus é inabalável. Deus é um Deus inabalável. Muitas vezes nós tratamos o pecado como se o pecado ofendesse Deus. E a impressão que eu tenho é que muitos crentes têm um Deus todo ofendido, todo feridinho, todo magoadinho, todo tristinho, todo deprimido, dizendo, chorando pelos cantos do céu, e o anjo vai lá consolar Deus. Por que você está chorando? Essa humanidade não para de pecar, que tristeza no meu coração. Você imagina Deus assim? Um Deus frágil por causa de uma consequência. Um Deus frágil por causa de uma decisão do homem. Não, Deus é Deus e o pecado não toca o trono de Deus. O pecado não muda o humor de Deus. O pecado não muda a identidade de Deus. O pecado é um problema sério. Mas era tão sério. O pecado é um problema tão intenso que Deus, a solução para resolver foi entregar o seu único filho em nosso lugar. E quando Jesus veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou, ele resolveu o problema do pecado. Em 1 João capítulo 2, ele diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2 dessa mesma carta de 1 João, ele diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequem. Não pequem, não é legal pecar. Não vai ser bom para você pecar. Pecado é uma coisa ruim, pecado é um atraso na sua vida. Mas se pecar, se acontecer de você pecar, saiba que você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Amém? Ele, no capítulo 2, versículo 2 de 1 João, ele diz, ele é a propiciação pelos meus pecados. E não somente pelos meus pecados, mas pelos pecados do mundo todo.
Você pode imaginar todo o pecado do mundo cometido nesse instante. Se nós pudéssemos armazenar num barracão todo o pecado do mundo todo, uma gota do sangue de Jesus. Diga, uma gota. Uma gota derramada aniquilaria toda a força do pecado. Porque o pecado não é um problema para Deus. Deus venceu o pecado em Jesus Cristo. O pecado foi vencido. Mas então o que é o pecado, pastor? O pecado é um problema para você. O pecado traz uma consequência séria na sua vida. O pecado dá legalidade para demônios, queridos. O pecado atrasa o teu projeto. O pecado atrasa a tua família, atrasa a tua descendência. A Bíblia diz que a maldição que o pecado traz, ele visita a iniquidade dos pais aos filhos, até mesmo terceira ou quarta geração. Isso aqui é um exemplo bem fresquinho. Vamos pegar aí, né? Todo o final do ano foi marcado pelo mensalão. Lembra do mensalão? Não sei o que deu, não sei se vai acabar em pizza, tomara que não. Mas está lá um mensalão. Vamos pegar um bode expiatório aí do mensalão, ok? Só como exemplo, tá ok? Depois não vão me processar. Vamos pegar aí quem? O Valério Duto, né? O Valério. Esse homem roubou. De acordo com o que eles estão dizendo, roubou. Roubou quem? Roubou a nação. Queridos, por causa de homens desse tipo, de ações malignas de homens desse tipo, pessoas, crianças, morreram de fome no país, porque não tinham comida. Morreram de desnutrição, morreram por falta de assistência, porque o dinheiro que era para assistir essa comunidade foi desviado por esses homens. Por causa de atitudes de homens como esse, homens e mulheres morreram em macas de hospitais, em corredores de hospitais, porque não tinha leito, não tinha médico, não tinha medicamento, não tinha equipamento para atendê-los. Morreram à míngua, à miséria. Porque o dinheiro que era para assistir à saúde do país foi desviado pela corrupção. Por causa de homens como esse, atitudes como essa, pessoas, famílias morreram, passaram fome. Foram desqualificadas, foram discriminadas porque não tem emprego, não tem educação, não tem assistência, não tem nada. Por causa de homens como esse, o país foi visitado por miséria, por maldição. E vamos imaginar que um homem como esse vai ser condenado e vai para a cadeia. Lá na cadeia, não sei se você sabe, mas a cadeia está assim de crente. Tem um monte de crente. E uns crentes bons de evangelismo lá. Quantos aqui já foram visitar uma cadeia? Não que foram presos, mas foram visitar. Você chega lá, rapaz, os caras são crentes do fogo. Eu já fiz trabalho em cadeia por muito tempo. Os caras são crentão. E eles evangelizam mesmo. Um crente desse, avivado, ele vai evangelizar um homem desse. Vai falar do amor de Deus. Vai falar da graça de Deus. Vai falar do perdão de Deus. Esse homem, porque está ali todo aflito, numa situação humilhante, ele tem uma grande condição, ele tem uma grande oportunidade e grande chance de confessar Jesus como Senhor da sua vida. Concordam comigo? Estamos trabalhando uma hipótese aqui. Aí um homem como esse, pediu perdão dos seus pecados, confessou Jesus Cristo como Senhor, Deus vai perdoá-lo? Sim ou não? Sim, Deus vai perdoá-lo. E querido, sabe o que mais? Você vai encontrar com ele no céu. Você que é o Valério? Ah, você que é o Valério. Ele vai para o céu. Sabe por que ele vai para o céu? Porque esse homem merecia o inferno. Esse homem trouxe tanto dano. Esse homem trouxe tanto mal. Esse homem trouxe tanta tragédia. Esse homem trouxe tanta maldição. Esse homem trouxe tanta legalidade para demônios agir na nossa nação, que esse homem merecia o inferno. Sabe por que ele não vai para o inferno? Porque o amor de Deus é mais abundante do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Salvo, perdoado, redimido, vai morar no céu. Mas esse homem deixou um rastro de maldição. Esse homem deu uma legalidade para demônios.
que a Bíblia diz que vai levar pelo menos 3 ou 4 gerações para a nação ser purificada. Você está entendendo? O pecado não mexe com Deus. Deus não tem problema nenhum com o pecado. O problema que Deus tem com o pecado é só a expectativa de ver você se arrepender e Ele vai te perdoar. O pecado não mexe com o céu, o pecado mexe com a terra. O pecado fere a terra com maldição. O pecado desencadeia uma autoridade para demônios agir e ferir a terra com maldição. Quando eu peco, eu tenho o sangue de Jesus que me purifica, eu sou perdoado. Agora o perdão não anula a consequência que o pecado deixou sobre a terra. Quando você encontra a causa do que e por que o povo foi levado para o exílio, foi 2 motivos que o povo foi levado para o exílio. O primeiro, idolatria. O segundo, adultério. O profeta Jeremias, quando profetiza, diz assim: vocês estão sendo levados para o cativeiro, porque vocês feriram a terra com seu adultério. Feriram o quê? Feriram o quê? A terra, não feriram o céu. Igreja, ouçam. Diga assim: eu preciso mudar a minha mente. Durante muitos anos, o evangelho ele foi pregado. E ele foi pregado mais como um dominador do que um libertador. Por exemplo, você precisa aceitar Jesus, cara. Você precisa aceitar Jesus, você tem que parar com essa vida perdida, senão você vai para o inferno. E as pessoas com medo de ir para o inferno, elas acabavam entregando a sua vida para Jesus. E isso chamou atenção e desenvolveu uma cultura dentro da igreja chamada religiosidade. O que é a religiosidade? A religiosidade faz com que você fique só contemplando o céu, fique só olhando para o céu. E a pergunta é: se eu fizer isso, eu vou para o céu? A grande pergunta e o grande dilema da humanidade é: se eu fizer tal coisa, será que eu vou para o céu? Porque a preocupação da igreja e da humanidade foi: será que eu mereço o céu se eu fizer tal coisa? E o pecado, ele ficou dentro de um entendimento de que se eu fizer, eu não vou para o céu. E o pecado não tem a ver com isso. Você não vai para o céu porque você peca ou deixa de pecar. Ou melhor, você não vai para o inferno porque você pecou. Você só vai para o inferno porque você não recebe a graça de Jesus. Você não vai para o céu porque você deixou de pecar. Você só vai para o céu porque você recebeu a graça de Jesus. Essa é a condição. O pecado, querido, ele fere a terra com maldição. Ele destrói gerações. Ele acaba com famílias. Ele destrói. E a Bíblia diz que nos dias de Noé, a terra estava destruída. Porque o pecado tinha se alastrado de tal maneira que Deus disse: tem que acabar com isso. Temos que dar um tempo nisso. E você conhece a história, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, é todo o contexto do dilúvio. Onde Deus vem, manda as águas cobrem a terra, destrói toda a vida, exceto os 3 filhos de Noé e os seus casais de bichinhos. Passam-se 40 dias de chuva, 40 noites de chuva. A arca, ela atraca no monte, o nível das águas baixam, e Noé sai com a sua família e os seus casais de animais à arca. E a Bíblia diz que a primeira ação de Noé foi plantar uma vinha. Ele planta uma vinha. Plantou uma vinha. Ele se empolga, ele se alegra, ele celebra a vinha, só que ele bebe um pouquinho exagerado. Você conhece a história? Ele toma um pouquinho demais da conta e fica bêbado. E ele diz o seguinte: acho que eu preciso ir dormir. E ele vai dormir. E a Bíblia diz que enquanto esse processo dele dormir, ele tinha 3 filhos. Alguém sabe qual é o nome dos filhos de Noé? Vamos lá, em ordem. 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Um deles, chamado Cão, eu não sei o que passou pela cabeça dele. Não sei qual era a intenção maligna, mas ele entrou até a tenda do pai. E a Bíblia, com muita sutileza e muita suavidade, ele diz que Cão viu a nudez do seu pai. E quando Noé acorda no outro dia, é vinda a notícia de que Cão entrou na sua tenda e espalhou para todo mundo que entrou na tenda. A Bíblia diz que Noé, tomado
por uma ira, tomado por uma postura e amaldiçoa Cão. Amaldiçoa. Agora a pergunta é, Cão, somente pelo fato de olhar para o seu pai nu, teria desencadeado tamanha maldição sobre a vida dele? Agora veja o contexto. Primeira ação do mal na terra foi violência. A violência se estendeu. Segunda ação do mal foi uma perversão sexual, a ponto de ter contato entre mulheres e anjos. Uma perversão total. Cão foi criado nessa cultura de perversão sexual, de distúrbios sexuais das maiores ordens que você possa imaginar. Pessoal que estuda libertação, pessoal que estuda batalha espiritual, alguns estudiosos da língua, eles asseveram dizendo, e eu creio que foi assim também, que Cão não somente viu a nudez do seu pai, mas por causa da cultura a qual ele estava inserido, por causa da ação maligna que estava sobre a terra, Cão teve um ato de abuso sexual com seu pai. E aquilo desencadeou uma maldição. E aquilo começa, e a Bíblia diz que Cão é amaldiçoado e vai ser errante e vai começar uma nova descendência. E começa a terra a se encher de mal. No capítulo 10, eu já vou terminar e nós vamos continuar semana que vem. No capítulo 10 de Gênesis, nós começamos agora a entrar no novo contexto que é a descendência de Cão. Descendência dos 3 filhos de Noé, inclusive do seu filho Cão. Pode pôr para mim capítulo 10, versículo 6. Tem aí? Diz assim, esses foram os filhos de Cão, Cush, Misraim, Put e Canaã. Esses foram os filhos de Cush, Seba, Abilá, Sabitá, Raamá, Sabtacá. Esses foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. No versículo 8 diz, Cush gerou também a Nimrod, diga Nimrod. O texto diz assim, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Próximo versículo. Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade, Calné, na terra de Sinar. Pode passar. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. Diga assim, Nimrod. Querido, um dos filhos da descendência de Cão, de Canaã, se destaca chamado Nimrod. Quem é Nimrod? O texto diz que esse homem passou a ser famoso. Ele passou a ser poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod, ele passa a ser um ícone da sua geração. Agora, ser poderoso caçador não qualifica Nimrod simplesmente como um cara que saía para a caça e trazia as grandes bestas feras da floresta. Rinoceronte, dinossauros, né? Sei lá o que mais que você possa imaginar. Mas a Bíblia diz que ele era um caçador poderoso diante do Senhor. Ele era muito mais do que um caçador de homens, violento. Mas quando ele diz que era um caçador poderoso diante do Senhor, é que ele afrontava Deus com a sua rebeldia e com a sua violência. Era um homem que Deus olhava para ele e ele incomodava, e ele afrontava Deus com a sua ira, com a sua violência e com o seu potencial de fazer o mal. A Bíblia diz que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Vocês já ouviram falar da Torre de Babel? A Torre de Babel foi o marco que Nimrod começa a edificar dentro da sua geração. Quem era Nimrod? Filho de Cão. Filho de uma geração que nasceu do dilúvio. Em meio, visitou, assistiu o dilúvio, viu a maldade sobre a terra. Nimrod constrói uma torre, uma engenharia da arquitetura dos seus tempos. Uma torre que é erigida no meio do nada, sem a tecnologia do ferro, do aço, do cimento, do concreto. Ele começa a edificar. Agora, a Torre de Babel não foi
um marco ou uma ação da arquitetura ou da engenharia, porque se fosse assim, Deus ia olhar para a Torre de Babel e dizer, uau, olha o que eu criei aqui, olha como o homem que eu criei tem um potencial de criação, de criatividade, de inteligência. Porque como que criaram a torre? Como que ergueram uma torre daquela? Mas quando Deus olhou a torre, ele diz, isso é mal. E a Bíblia diz que Deus interferiu na construção da torre, parou a torre. Porque a torre era uma ação de violência contra Deus. Talvez a mente de Nimrod é o seguinte, você destruiu a terra com dilúvio? Então agora eu quero ver você destruir a minha torre. A minha torre vai além do nível das águas. Vamos ver quem que é você. Ah, você tem poder? Você é o grande Deus? Então deixa eu te mostrar que eu também sou grande. Olha o que eu estou construindo. Poderoso caçador diante do Senhor. Um cara que afrontava a Deus. Uma ação de violência e de desacordo com Deus. A Torre de Babel não era só um edifício, mas a Torre de Babel era um marco, era um portal que atraía a ação de demônios sobre a terra, atraía a maldição sobre a terra. Nós temos hoje na terra ainda grandes marcos de construção que são mistérios. Por exemplo, as pirâmides do Egito. Quem vai visitar as pirâmides do Egito, olha aquilo e diz, uau, como que construíram? Como que fizeram isso? Algumas construções que estão espalhadas sobre a terra, que a ciência não consegue explicar como foi feito, mas que não são apenas obras de engenharia, mas são marcos de ofensa a Deus, de ação contra Deus. Portais que atraem demônios para a terra para dar legalidade para o homem. Legalidade para os demônios influenciar o homem. Nimrod, ele começa a trazer uma cultura de violência, uma cultura de pecado, porque, queridos, o reino de Deus não é simplesmente convencer você que você não tem que pecar. Porque se você pecar, você vai para o inferno. O reino de Deus não é uma liturgia do que pode e não pode. O reino de Deus é uma influência de um governo celestial vindo sobre os homens para que eles estabeleçam o governo de Deus sobre a terra. O pecado atrasa a paz sobre a terra. O pecado destrói a ação de Deus sobre a terra. O pecado destrói. E o que Nimrod estava fazendo? Ele estava trazendo uma cultura de maldição sobre a terra. Violência, depravação sexual, idolatria, postes ídolos e demônios estavam visitando a terra. Criando culturas. Querido, você já percebeu que o pecado é muito mais do que uma ação, mas pecado é uma cultura? Aquilo que no nosso tempo de criança, nós dizíamos, e os nossos pais diziam, isso é pecado, meu filho, não faz. Hoje a gente cresceu, e você olha para a geração que está vindo aí e você diz, e a geração diz, mas eu acho que não é pecado isso. E você tem até dúvida de dizer, será que é pecado? Não é. Porque passou de ser uma ação e se tornou uma cultura. Que já não sabemos dizer, isso é certo ou errado. Filosofias entraram e nos ameaçaram, dizendo, será que pode, não pode? Porque nós transformamos o pecado num instrumento que te leva ou não te leva para o céu. Ouça, igreja, pecado não tem a ver com o teu destino futuro celestial. Pecado tem a ver com maldição sobre a tua descendência. Maldição de pais para filhos até terceira e quarta geração. Você me dá mais 10 minutos para eu encerrar? Estão cansados? Dá mais 10 minutos e eu encerro. Senão eu vou deixar para a semana que vem. E aí eu me conheço, eu não vou pregar essa semana que vem. Você quer ver uma questão de cultura? A cultura do adultério e do divórcio. Isso é uma cultura. Já saiu do nosso domínio sobre o que é pecado e o que não é pecado. Divórcio segundo o casamento. E nós estamos meio que entrelaçados numa dúvida, num dilema, dizendo se pode ou não pode. Porque a nossa mentalidade do pode ou não pode, nós estamos simplesmente presos na questão, será que isso vai levar para o inferno ou vai levar para o céu? E nós estamos anulando o sacrifício da cruz, anulando a obra de Jesus, dizendo que Jesus não tem poder para nada. O que tem poder é se eu pecar ou não pecar, isso que vai determinar o meu futuro celestial. E não é assim. O que determina o seu futuro celestial é o sangue de Jesus. Agora, o que determina a paz na terra é o teu pecado, ou não pecado.
Há um tempo atrás, aconselhando um casal, eles estavam com a crise no casamento de anos. E eu acompanhei eles e tal. Mas chegou um momento que ele me procurou em particular e disse que eu vou me separar. Eu quero contar essa história para ilustrar, ok? O que é uma cultura. E ele me procurou dizendo que eu vou me separar. Eu disse, separa não, rapaz, isso não é bom. Isso não é legal. Não, mas eu vou me separar porque eu não suporto mais essa mulher, eu não amo mais, desgastou, e afinal de contas eu sou novo, e eu ainda quero ser feliz. Eu dizia para ele, não separa, rapaz. Isso não é bom, olha tantos danos que vão causar. Não, eu não aguento mais. Eu vou me separar. Eu falei, você separa então, você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Fica à vontade. Então. Pode separar, se você quer. Se nem Deus está convencendo ele a separar, eu vou conseguir. Então, se quer separar, separa. Agora, antes de você separar, deixa eu te falar algumas coisas. Você pode me ouvir? Ele falou, posso. Eu falei para ele, eu comecei a conversar com ele. 2 coisas sobre o divórcio ou sobre o adultério. E ele me deu essas 2 coisas que, no mesmo tempo, o Espírito Santo me fez montar um quebra-cabeça ali e me deu uma revelação e eu pude ministrar. Ele disse 2 coisas. Uma delas ele disse, eu não amo mais. Eu não amo mais. Acabou. Acabou o amor. E queridos, e essa frase, eu não amo mais, você já deve ter ouvido várias vezes, em vários lugares, e talvez você até ouviu do teu cônjuge essa frase. Eu não amo mais. E o fato de não amar mais está dando argumento, está dando condições para eu terminar um casamento. Agora deixa eu te dizer uma verdade bíblica e uma revelação do céu. Que o casamento não é amor. Você não ama mais? E daí? O que isso quer dizer com isso? Casamento não é amor. A Bíblia nos diz que casamento é aliança. Amém? Concordam comigo? Casamento é uma aliança. E a aliança, ela só tem uma maneira de ser quebrada. Ela só se quebra com a morte. Então, abrindo parênteses, você quer se separar? Então você tem que morrer. Alguém tem que morrer. Algum voluntário? Aí você resolve o problema do teu casamento. Só a morte quebra uma aliança. Nada mais pode quebrar uma aliança. E ele diz, eu não amo mais, eu quero me separar. Casamento não é amor, casamento é uma aliança. E nós entendemos, estudando a Bíblia, que a aliança ela tem um tripé que sustenta isso. E no tripé que sustenta uma aliança, um deles é o amor. A aliança é sustentada pelo amor, proteção e igualdade. Os alunos da ITM sabem muito bem isso. Vamos dizer o que é uma aliança? Amor, proteção e igualdade. Então, o casamento ele não está resumido no amor. O casamento está resumido numa aliança. E se falta amor, você tem ainda mais 2 fundamentos que sustentam a tua aliança. Então se você diz, eu não amo mais, eu não o amo mais, eu não a amo mais, eu vou me separar, você está errado. Ouçam, você não ama mais, querido? Você não ama mais, minha irmã? Então se vira, vai procurar o amor onde você perdeu, porque isso não é argumento para você se separar. Amém? Não, eu não amo mais. E muitos líderes, com o coração movido pela emoção e não pelo Espírito, diz, coitadinho. Mudança de mente, queridos. Amém? Está entendendo? O reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que pecar ou não pecar. O reino de Deus é uma cultura de influência celestial sobre a terra.
E ele disse uma segunda frase. Ele diz: eu sou novo. E eu ainda quero ser feliz na vida. Uau, legal. Você pode ser feliz. E aí eu conversando com ele, eu falei: tudo bem, você vai ser feliz? Você quer ser feliz? Você é novão, piazão? Tá bom, vai ser feliz. Compra um Camaro amarelo e vai curtir. Vou ser feliz. Tá bom, você vai ser feliz. Agora veja o que é uma cultura. Ele tem 3 filhos. E eu usei os filhos para ilustrar isso. Falei: vai passar daqui uns anos, não muitos dias depois desse. E é possível que o teu filho mais velho venha até você e diz: pai, eu estou amando. Uau, filho, que legal. Ah, pai, encontrei a minha alma gêmea. Isso é antigo, né, alma gêmea? Eu encontrei, estou apaixonado, vou morar, e aí estou apaixonado. Filho, que legal. Parabéns. Pai. E o filho mais velho dele pode chegar para ele e dizer: pai, eu vou morar com ele. Será que é para rir? E ele pode se voltar para o filho e dizer: você está louco, menino? Ficou maluco? Essas coisas não se faz. Na minha casa, na minha família tem de tudo. Tem bêbado, tem bandido, tem traficante. Mas essas coisas eu nunca vi. O que você está querendo fazer da tua vida, rapaz? E ele vai voltar para o pai e vai dizer: pai, eu quero ser feliz. Não é isso? Que em troca da felicidade, vale tudo? Não foi isso que você ensinou para nós? Quando você saiu de casa e deixou a mãe, deixou nós lá em casa, dizendo que você estava saindo porque você, afinal de contas, era novinho e queria ser feliz. Foi isso que eu aprendi. E agora, pai, eu sou feliz com ele. A menina pode dizer: eu sou feliz com ela. Pai, eu sou feliz sendo traficante. Eu sou feliz sendo um vândalo. Eu sou feliz. Porque afinal de contas, o que vale é ser feliz. Cultura de pecado se estendendo por gerações. Vocês estão entendendo, queridos? Deus vai perdoar ele por ter divorciado, adulterado, ido casar com outra mulher? Deus vai perdoar ele? Sim ou não? Ele vai poder morar no céu? Sim. Mas ele deixou um legado de maldição que vai levar pelo menos 3 ou 4 gerações para a descendência dele se purificar. O pecado, querido, não toca o céu. O pecado fere a terra. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, ele perdoou ela. Mas ele disse para ela: não peque mais. Não é legal. Não é bom. Querido, o adultério não é a questão se eu vou para o céu ou não. O divórcio, não é? Será que posso ou não posso? Essa igreja não é legal, não deixa. Vou para outra que deixa. Você pode ir aonde você quiser. E você vai achar concessão para tudo que você quiser. Mas a questão não é se pode ou não pode. A questão não é se eu vou para o céu ou para o inferno. A questão é o seguinte: o quanto de maldição e ilegalidade para demônios eu estou dando com essa ação. É isso que tem que ser perguntado. Quando você encontra pai que foi, vô que foi alcoólatra, pai que foi alcoólatra, filho que é alcoólatra, neto que é alcoólatra. Deus perdoa os alcoólatras? Perdoa, mas a terra está sendo amaldiçoada pelo alcoolismo. E sabe onde que vai parar? Só vai parar quando você se conscientizar que o reino de Deus não é o céu. Mas o reino de Deus é para vir a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Querido, no contexto da Torre de Babel, de Nimrod, no capítulo 11, Deus para com a Torre de Babel. No capítulo 11, Deus trava o projeto. No capítulo 12, Deus encontra Abraão.
E a Bíblia diz que Deus achou Abraão. E Deus chama Abraão e dizendo: Abraão, eu vou te abençoar. E você será bendito. E você vai ser o canal de bênção para todas as famílias da terra. Você está entendendo? O propósito profético na vida de Abraão e da sua casa é através de ti, Abraão. Eu vou abençoar as famílias da terra, porque através de Cão a maldição veio, através de Nimrod a violência, a depravação sexual, a destruição veio, mas através da sua casa, Abraão, eu vou mudar a cultura, eu vou abençoar. Querido, passou os anos, nós encontramos Josué invadindo a terra, conquistando a terra que Deus deu para ele, terra cheia de gigantes, cheia de violência, cheia de depravação. Josué na maior batalha, Josué concentrado no projeto que Deus tinha para ele. Chega uma altura, ele reúne todos os líderes da nação, põe eles numa reunião embaixo de uma árvore, em cima de uma pedra, e ele diz: líderes da nação, preste atenção, convoque uma reunião, reúna a sua casa, chama os seus filhos, chama a sua esposa, chama a sua descendência, põe numa reunião, faça uma reunião, porque eu fiz uma reunião com a minha casa. E nessa reunião decidam a quem vocês vão servir. Decidam qual vai ser a postura que vocês vão tomar. Decidam como que vocês vão tocar o casamento, a educação dos filhos. Ele convoca toda a nação para uma reunião, para os líderes da nação, falam: façam uma reunião, porque eu reuni a minha casa ainda ontem à noite, reuni minha casa na minha sala, e eu disse para a minha casa: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse é o caminho, essa é a vida. Amém? A questão não é: será que vamos para o céu? Será que isso vai me levar para o céu? Será que isso vai me levar para o inferno? A questão é: que tipo de legalidade eu estou liberando sobre a terra? A Bíblia diz: Abraão, vem aqui, meu filho. Através da sua casa, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Que o Espírito Santo te diz que através da sua casa, meu irmão, ouça o que eu vou te dizer: não separa não, não adultera não, não divorcia não. Ah, mas por que eu vou para o inferno? Não, esqueça isso. Lá na frente, talvez, a graça do Senhor te dá a oportunidade, você vai confessar Jesus, Ele vai te perdoar por esse pecado. Mas você vai desencadear uma maldição na sua descendência, que vai até a 4ª geração. Filhos, prostituição, homossexualidade, corrupção, está vindo, invadindo a terra. E só tem um jeito de parar. Como que nós nos levantamos e dizemos: eu e a minha casa vamos estabelecer uma nova cultura. Querido, reúna hoje ainda a tua casa, senta ao redor da mesa, converse com seus filhos, converse com seu genro e diga para ele: vamos servir ao Senhor. Que traga teus filhos para a igreja, ensina as palavras do Senhor para a sua descendência. Querido, muitos estão vindo para a igreja, não é só frequentar a igreja. Tem muitos vindo para a igreja, mas abre suas carteiras, lá tem preservativo, lá tem drogas, lá tem de tudo. Não é frequentar a igreja, é mudar a mentalidade. E trazermos uma cultura do reino de Deus, onde eu e toda a minha casa, incluindo a minha 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração, nós vamos ser benditos do Senhor. Amém? Você está entendendo isso? Vamos colocar em pé, queridos. Me perdoe pelo tempo. Mas Deus quer mudar. Deus encontrou Abraão para um propósito profético. E Deus está olhando para a tua casa nessa noite, para um propósito profético. Através da sua casa. Amém? Através da sua casa. Quantos podem dizer que através da minha casa eu vou abençoar as famílias da terra? Que é através da sua casa. Senta com os seus filhos e decidam o que vocês vão assistir na TV. Decidam que tipo de música vocês vão ouvir. Decidam que tipo de cultura sexual vocês vão aderir. Decida. Diga: vamos andar nos caminhos da palavra do Senhor. Vamos andar de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. Vamos honrar o que Deus quer para nós. E assim nós vamos abençoar todas as famílias da terra. Queridos, quando você olha pela janela da sua casa, você vê o mundo explodindo. Você vê a violência se alastrando. Você vê o casamento fragilizado. A aliança já não é mais aliança. Se perdeu os conceitos.
Mas dentro da igreja, Deus tem derramado uma unção. No meio do povo de Deus, Deus tem derramado uma prosperidade. No meio da igreja, Deus tem derramado o Espírito Santo. E nós temos sido fortalecidos. Sabe para quê? Para abençoarmos as famílias da terra. Pegue na mão do teu irmão que está ao lado. Deixa a unção fluir para abençoar a sua casa. Comece a abençoar os seus filhos. Comece a abençoar a sua descendência. Se de repente você já passou por um divórcio, já passou por um adultério, peça perdão. Confesse a Deus isso como iniquidade. Diga a Deus, misericórdia. Não permita que essa maldição se alace para as descendências que virão. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos redime. Ele vem para remir a terra da maldição. Conversando com alguns. E a história conta que o pai abusou da filha. E agora o neto tem problema de homossexualidade. E os pais ficam preocupados. Por quê? Que mal eu errei? Onde eu errei? O que eu fiz? Não é o pai que errou, querido. Mas é uma maldição de legalidade demoníaca que vem varrendo a terra. E nós precisamos parar com isso. Os demônios estão abaixo dos homens. E se nós frearmos os demônios, a terra será bendita. Pastor, eu tenho na história da minha família prostituição. Eu tenho na história da minha família violência. Pastor, o que eu faço? Confessa isso como iniquidade diante do Senhor. Aplica o sangue de Jesus e cria teus filhos num outro caminho. Cuide da tua descendência, fique cercando a sua casa. Unja a tua casa ainda essa noite com óleo. Ande por todos os cômodos da tua casa, expulsa os demônios hereditários ali. Pastor, eu já fiz isso no passado, mas você está vendo a opressão. Querido, porque a maldição ela não é só, leva para o ato em si, mas a maldição ela fica na mente, te agredindo, te tentando, te perturbando. O marido que não consegue manter a sua mente em fidelidade com a esposa, os olhos dele são olhos de adultério, e ele diz, eu não quero, eu não vou adulterar, mas é a maldição do adultério que perturba, tenta, rouba a fé dele. A mulher sempre quis ser santa, sempre quis ser dedicada à casa, ser uma boa mãe, mas um espírito de ira roda ela, um espírito de impaciência, de irresponsabilidade. Ela diz, eu não quero ser assim. Mas é que a maldição hereditária está oprimindo a mente dela. Você tem que andar por tua casa, querido. Faça isso. Reúna a tua casa. Põe a unção do óleo do Espírito Santo na sua casa. Expulsa Satanás. Manda os demônios saírem. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Impõe a mão sobre o seu genro, sua nora. Abençoa e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo pecado é perdoado, querido. Mas o perdão não anula a consequência do pecado. O perdão não freia a maldição. A maldição só freia com mudança de mente. Aleluia. Tem muitas mulheres que nunca adulteraram, mas ela tem o espírito da mulher adúltera. Ela não consegue ficar em casa, ela não consegue agradar o marido vira as costas e ela já dá um jeito de viajar, de passear, não tem parada em casa. É o espírito da mulher adúltera. Nunca adulterou, nunca traiu propriamente dito o marido. Mas uma opressão está sobre ela, porque talvez a avó adulterou, a mãe adulterou. Querido, Deus quer mudar a tua história. Deus quer frear com a maldição sobre a terra. E através de ti, através da sua casa, serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a tua. Inclusive a tua. Feche os seus olhos, comece a abençoar. Comece a abençoar a sua descendência, querido. Comece a liberar uma palavra de vitória. Comece a expulsar Satanás, os demônios da sua casa. Aleluia!